quando Deus quer usar um homem, ele quebra ele em 1000 pedacinhos primeiro. Uau. Então Deus me quebrou assim. Você é o príncipe do evangelho, né? E eu sei de onde Deus me tirou. Uau, isso é pesado. Os planos de Deus são maiores do que os nossos planos, sempre. Os caminhos dele mais elevados do que os nossos. E aí parece que você tinha muito de Deus para falar e os ouvidos se fecharam. E aí tinha mais algumas coisas aconteceram. De repente, aquele homem de Deus que estava naquele fogo, buscando a presença de Deus, fica até de cama. Mas ali também é uma virada de chave na tua vida e tudo começa a acontecer, né? Exatamente. Fala um pouco disso daí pra gente, Juninho. Então, aí eu entreguei minha vida para Jesus. Você quer café? Não gosto. Não gosto de café? Não gosto. Não gosto de café. Quer água? Quer água com gás? Quer fruta? fruta? Tem uma quer alguma coisa? Quer um abraço? Não quero nada. Me arruma um café, gente, por favor. Aí, Marco, Deus foi fazendo a obra, foi transformando a minha vida através de muita provação. Muita provação. O inimigo se levantou muito. Ele não queria que eu... Sempre se levanta, né? Ele não quer perder a gente, né? Exatamente. E quanto mais eu estava, assim, querendo me libertar, foi como o caso de Faraó com o povo hebreu. Aí que Faraó se levantava mesmo. E Deus sempre dando vitória, mas sempre vindo as lutas. E a partir disso, eu fui me envolvendo mais e mais com Deus, sabe? Então, tudo foi cooperando para o bem. E aí Deus começou a falar comigo, né? O que Ele tinha para minha vida. Amém. Quanto mais eu buscava, né? E aí Deus falava que eu ia pregar para a multidão, gente do Brasil, fora do Brasil. E eu ficava maravilhado. Eu pensava, como que vai ser isso, né? Como e quando, né? Como vai ser? Quando vai ser? Começa logo, Deus. Exatamente. E é por isso que hoje eu vejo, por que Deus não revela muita coisa para nós? Porque se Ele revelar muita coisa sobrenatural, a gente vai ficar tão confuso, a gente vai ficar travado. Porque a gente vai ficar pensando só naquilo, no que Deus tem, e a gente não vai viver, porque nós estamos nessa terra ainda, não precisamos viver. E foi o que aconteceu. O pouquinho que Deus falou foi o suficiente para que eu ficasse assim, muito confuso. Porque eu pensava, gente, mas Deus falou que eu vou pregar para a multidão, então será que eu tenho que fazer minha parte? Como que eu faço? Mas em tudo isso era o propósito de Deus. Sim. E aí, eu contei para minha família, para os meus pais, o que aconteceu comigo, toda essa história. E eu falei, olha, Deus me chamou para ser pastor. E é o que eu sinto mesmo, eu gosto de conversar, dar atenção para as pessoas, ajudar. E aí meu pai me liberou. E ele falou, olha, eu vejo que nós percebemos isso na sua vida. Em todos esses anos, a gente percebeu que é isso mesmo, você tem um chamado de Deus. Amém. Então vai fazer a missão. Eu já não estava trabalhando direito, não gostava muito de trabalhar assim, nunca me encaixei. Não estava indo bem na faculdade, estava já no 3º ano de publicidade e propaganda. E então você imagina, eu pensando assim, ó, eu tenho que dar um bom testemunho, para minha família principalmente. Eu tenho que ser exemplar na escola, no trabalho, e eu não estava conseguindo ser. Então eu me sentia mal demais. Mas o único refúgio era a oração. Então eu sempre orava, Deus, mas... E ao mesmo tempo me enchendo de Deus. E aí, por causa dessas provações, eu fui percebendo que muitas vezes eu experimentava coisas que o pessoal da igreja não experimentava. Uma glória, uma presença de Deus. Quantas vezes Deus me visitava e eu pensava, Deus... E eu falava com Deus, você precisa me usar para levar isso para as pessoas. Então eu sempre me enchia muito e não sabia como transbordar na vida dos outros. Não era a hora ainda. E aí eu fui fazer o seminário lá na Batista de Lagoinha, lá em Belo Horizonte. Fiquei lá fazendo, me enchendo mais ainda, ouvindo palavras, ministrações, né? Aprendendo de Deus. E quando eu voltei, eu já voltei mais frustrado ainda, porque lá eu tive um relacionamento, namorei uma moça, deu errado. E não sabia por onde começar. Não sabia se eu ia pertencer em algum ministério da igreja ou se ia ser algo particular. Não sabia de nada, estava perdido. E aí, numa vigília de oração, esse mesmo homem que foi usado, o Pedrinho, ele foi usado na minha conversão naquele dia, naquela noite da vigília. Naquela mesma vigília, Deus usou ele também, sabe? E aí ele falou assim, meu filho, foi eu que te trouxe de lá. Ele não sabia de nada. E eu te trouxe de lá porque eu tenho uma obra para você nessa cidade. Amém. E a partir de hoje eu começo a restaurar a sua vida.
Então, aquela noite foi a virada de chave, entendeu? Porque lá no acampamento, que era um acampamento de carnaval, lá no Manaim, a Thaís já estava lá. Então, ali já começou a restaurar a vida sentimental. Uma semana depois, o pastor da nossa igreja, o pastor Edmar, me chamou para ajudar com os jovens. Sim. Então eu fui me encaixando, as peças começaram a Sim. se encaixar. Só que aí eu comecei a pregar e todo sábado, né? Nos jovens. Isso durou 7 anos. Que Deus me preparou na escola. Você me levou algumas vezes lá. Isso. Foi você que me levou, né? Alguém me convidava para ir lá. Foi eu lá. com o Renato, a gente... Vocês dois doidos. Sem juízo. Sem juízo. 2 sem juízo. E aí, ali pra mim foi a maior escola, cara. A maior escola. Porque ali, assim, ó, às vezes não ia ninguém me ouvir. Às vezes ia 2 pessoas, 3, 5. Às vezes ia só o Renato pra me dar apoio. Às vezes ia o Renato com a GG, com a esposa dele. Pra não me deixar sozinho. Eu vou te falar uma coisa. Eu preparava as mensagens segurando o choro. Porque eu pensava, meu Deus, eu vou pregar pra pouca gente. Não sei se eu tô no caminho certo, se não tô. Mas Deus sempre me sustentando. Quando eu pensava em desistir, teve uma noite específica. Você quer falar? Pode falar. Não, eu ia falar o seguinte. Quem ouve o Juninho falar, ele não precisa de legenda. Mas quem ouve o Juninho falar, meu Deus, eu estou preparando uma palavra para pregar para pouca gente. Esse pouca gente ou muita gente que o Juninho está falando, não é a quantidade de pessoas que estão lá para ver o Juninho. É a quantidade de pessoas que vão ser impactadas pela palavra que Deus deu através da vida dele. Porque você nunca foi de querer ficar multidões de pessoas. Não. Então, quando você ouve ele falar, ele queria pregar para muita gente. Não é nada disso. Não para com esse negócio de mimimi. Isso. Não é muita gente. Isso, me corrija aí, me corrija aí, porque às vezes a gente fala... Porque senão vai achar que o pastor prega para pouca gente, ele não prega? Prega, lógico que prega. A questão não é muita gente ou pouca gente. A questão é, eu tenho uma mensagem que eu quero impactar uma geração. Eu não quero ter uma multidão de pessoas para me ver e me aplaudir, mas eu quero ter uma multidão de pessoas que vão ser impactadas pela palavra de Deus. Exatamente. E esse é o que queima no meu coração também. Então, às vezes, você está em casa ouvindo, eles querem muita gente. Não quer muita gente. Eu quero gente para ouvir o que Deus tem para falar, né, Juninho? É isso, né? Você não quer reconhecimento. Exato. Você quer transformar vidas, cara. Exato. É o que Deus põe no coração e queima, né? E também porque eu pensava, nossa, mas eu devo estar fazendo alguma coisa errada. Porque Deus colocou um sonho tão grande no meu coração e nada frutifica, cara, nada dá certo. Isso durou 7 anos. Então, quem me vê hoje, com 20 milhões de seguidores, a pessoa pensa, 20 milhões foi fácil, né? Somando, né? As redes sociais. Ele fala assim, só manso, só mal. Aí a pessoa pensa, tudo deu certo, tudo foi fácil. O Renato tá aqui, foi o meu maior parceiro de oração. Então... Ele gosta de uma oração também? Gosta. E aí, ele sabe o que a gente enfrentou junto, sabe? Cara, foi prova atrás de prova. É deserto que terminou aqui, já começa o outro no dia seguinte, entendeu? Ou no mesmo dia. No mesmo dia. Não acaba. Não acaba, entendeu? Você está trocando o sofrimento por outro, um deserto por outro, né? E aí, exatamente, tem uma frase do Charles Spurgeon que ele diz assim, quando Deus quer usar um homem, ele quebra ele em 1000 pedacinhos primeiro. Uau. Então Deus me quebrou assim. Esse é o príncipe do evangelho, né? Charles Spurgeon. Charles Spurgeon. Então, já teve gente que falou, pastor, mas você não tem vontade de fazer algo a mais, de querer aparecer mais, você não deixa subir para a cabeça. Eu sei o que eu passei. Isso aqui, aquilo criou uma base para mim, entendeu? Não tem motivo nenhum de eu querer glória para mim. Eu sei onde Deus me encontrou. Eu sei de onde Deus me tirou. Uau, isso é pesado. E aí, eu voltei e comecei com esses jovens. Eu me lembro de uma noite específica que eu já não estava suportando mais, cara. Pregando, eu me sentia um lixo. A pior pessoa. Eu ministrava louvor e eu tinha um coach pessoal, né? Era o Renato. Eu tinha um mentor. Eu ministrava louvor na igreja, cara. O pessoal comentava, nossa, como Deus falou comigo. Eu não era pastor na época, né? Juninho, cara, Deus te usou. E aquilo pra mim não entrava na minha cabeça, porque eu pensava, a pessoa tá me falando pra me agradar. Ela sabe que eu tô mal,
Passa um filme. Ela quer me agradar. Na cabeça, não. Né? Ela sabe que eu tô mal, ela tá fazendo isso só para me acalmar, né? Para curar minha ferida. Exatamente. Ela tá só para me abençoar, mas eu sei que foi uma porcaria. Eu me sentia assim e nada mudava isso. Aí quando eu saía ali do púlpito, o Renato já estava me esperando, porque ele já sabia que eu estava depressivo. Mal. Então ele já vinha me levantando. Cara, foi bênção. Meu irmão, Deus te usou. Né, Renato? O Renato tá aqui rindo, gente. E eu falei, não me usou. Nossa, cara, foi um fiasco, foi um fracasso. Ele falou, não foi de Deus. Então, assim, eu agradeço muito a vida dele, cara. E eu também. Renato, você podia vir aqui. Foi muito usado. Quer vir aqui, não? E aí, Marco, em tudo isso Deus foi trabalhando, foi me preparando. E por muitas vezes eu pensei, acho que não vai acontecer, porque dependeria de mim e eu não tenho a capacidade que Deus está querendo que eu tenha. Mas é aquilo que eu te falei agora mesmo. Quanto mais natural, mais vem unção. Deus usa. Mais Deus usa. Quanto mais improvável, mais Deus vai usar. Eu nunca tive esse perfil de pastor. Nunca gostei, até mesmo pelo visual, de ficar usando terno. Sabe? Eu nunca me encaixei nisso. No estereótipo, você está falando. Quando eu decidi me assumir, que Deus me chamou para pregar na internet, eu tive que pôr o nome pastor. Então aquilo foi uma luta interna, porque quando alguém me chamava de pastor, a partir daquilo, eu queria colocar minha cabeça debaixo da terra, assim, ó, morrendo de vergonha. Mas eu pensei, eu preciso assumir o que Deus me chamou, entendeu? E o que acontece? Aí eu comecei nesse trabalho, só que nem a liderança me acompanhava mais, entendeu? Porque eu imagino, devia ser chato mesmo me ouvir, porque não é possível, ninguém me ouvia, cara. E aí eles fizeram uma reunião e abriram o jogo e contaram, olha, nós estamos aqui para te dizer a verdade, cara. Suas pregações são chatas, dá sono, ninguém suporta te ouvir. Você está percebendo que nem a gente está indo nos seus cultos, cara? Eu falei, eu estou percebendo mesmo. Foi então, nós estamos te dando a resposta aqui. Você não tem chamado para pastor, tira esse trem da cabeça. Né? O pessoal sendo usado pelo Senhor para tratar da tua vida, né? Hoje dá para entender isso, mas quando você ouve... Eu não sei de onde eu tirei pura, força, né? porque eu já me sentia mal. Ainda ouvi umas palavras dessa, sem como eu falo, sem rodeio, falar na lata. E eu virei para eles e agradeci ainda. Eu falei, obrigado, porque vocês falaram a verdade, eu preciso saber o que vocês acham. Vocês não são obrigados a gostar de mim, nem das minhas mensagens, entendeu? Eu dei o meu melhor e fui embora. Eu já fui embora, o meu cunhado estava comigo. O meu cunhado já entrou no carro, Juninho, não fica mal não, cara, não fica mal. Ele já viu que eu ia afundar. Passaram-se 2 semanas. O que eu falava com a Thaís era o seguinte, não piso mais naquela igreja. Povo ingrato, é por isso que aquele povo é tudo frio. Merece mesmo que eles vivem aí, essa vidinha medíocre. Cara, isso era carne pura falando. Não. Era o sofrimento. A ferida teve voz. Cara, nunca me apoiaram em nada, vim com um monte de ideia de Belo Horizonte, nunca quiseram nada. Resumindo, fiquei com esse discurso. A minha esposa falava, Juninho, se você não perdoar, filho, aí você vai perder a benção. Eu falei, não, mas eu já perdoei, mas lá dentro... Perdoei, mas não piso mais lá. Perdoei, mas eles que vivem a vida deles lá e eu aqui. Exatamente. É um perdão meia boca, né? Mas, na verdade, depois eu já pensei muito sobre isso. Na verdade, eu tava com raiva de mim mesmo. Porque... mas não, isso é a minha experiência. Eu tava com raiva de mim porque, realmente, se eles falaram que tinha alguma razão, devia ser chato mesmo ficar me ouvindo. Eu não levava jeito, realmente... Cara, eu tava com raiva de mim. Por que eu não sei entender os planos de Deus? Por que Deus promete uma coisa e a gente não consegue fazer o que Ele pede? Por que eu nunca consigo atingir o nível de santidade que Ele deve estar esperando que eu atinja? Fiquei nessa frustração. E eu falei assim, Deus, então se o Senhor me escolheu mesmo, me mostra, me dá uma luz. Porque agora já vou cancelar, não quero ser mais líder de jovens. Se bem que depois, a partir dali, ainda continuei ainda mais 1 ano ainda. Sendo torturado. Mais 1 ano. E aí não basta ter a prova, você tem que passar pela prova e ser aprovado ainda. E aí, num domingo de manhã, foi quando Deus me deu abrir um caminho novo. Entendeu? Vai pra internet. E aí ele falou muito claro comigo. As pessoas não querem te ouvir na igreja? Cria uma página no Facebook que por lá eu vou começar a te usar na internet.
E foi aí que eu tomei essa decisão, criei a página no Facebook. No começo ninguém curtia, eu pensei, vou morrer de vergonha aqui, porque agora eu falei para todo mundo que Deus falou comigo. Mas eu persisti. Faz quanto tempo, Geni? Foi em 2013. 13. 9 anos. 22? 9 anos. 9 anos atrás. E passaram rápido, hein? 9 anos que passaram muito rápido. E aí foi um crescimento eu acreditei na palavra que Deus me deu, entendeu? A partir daí os frutos vieram. E tudo, eu não sabia nem como ser usado por Deus. Que palavra eu tenho que entregar. Então fui falando de mim mesmo. Então eu chegava da empresa do meu pai, ligava o computador lá para 6 horas da noite e começava a escrever. Tudo que eu tinha vivido no dia, eu lançava a semente. Se eu tinha passado por uma grande frustração, um exemplo, eu já digitava, você que está se sentindo frustrado. E eu fui jogando desse jeito. E eu fui vendo, inclusive depois Deus me confirmou que essa é a maneira dele usar também. Existem várias. Mas lá em 2 Coríntios, capítulo 1, está escrito assim, Deus nos consola em todas as nossas tribulações, para que depois possamos consolar os outros com a mesma consolação que a gente recebeu de Deus. Amém. Então, eu fui consolado, passei por uma experiência e aí eu jogava aquilo. Aí começou, cara. Aí não parou mais. As pessoas, nossa, no começo achavam que era padre, né? Porque por causa do PR, né? E aí depois eu tive que trocar para pastor mesmo. Embora a abreviatura que fala, né? De padre não é PR, mas enfim, tudo bem. As pessoas confundem mesmo. É PR. É PR. Mas as pessoas confundem mesmo. E as pessoas falaram, meu Deus, Deus acabou de falar comigo. Não tem explicação, eu estou passando exatamente por isso. Então Deus me deixou experimentar muita coisa para eu saber o que as pessoas estavam passando e conseguir ajudar elas. Então eu ia no alvo, cara. No alvo. Eu já sabia assim, ó, e você estava sendo levado cada vez mais no limite, né? No limite do limite do limite. Às vezes da rejeição, às vezes da indiferença, de você estar na comunidade, na igreja, e as pessoas nem notarem você, não te ouvirem, te rejeitarem. E dentro da tua própria casa ali. E você já com uma característica assim também, né? Que você vai falando, a gente vai percebendo. Você vai dizer, pô, um cara tímido, um cara que não se reconhece, um cara que tem dificuldade de reconhecer as virtudes. Porque todos nós nascemos com dons, todos nós, que Deus dá. Os talentos, a competência, a capacidade a gente vai desenvolvendo, mas a gente nasce com dons de Deus mesmo, com talentos que Deus já nos dá. Mas a gente não reconhece. Então... E aí você já começa a ter dificuldade aí, né? É como uma semente, né? Sim. Na semente já tem tudo ali, o DNA dela, do que ela vai ser um dia. Só que está oculto, está escondido. E tem, cada um de nós tem muitas coisas preciosas dentro da gente, a gente nem sabe que tem. Sim. Né? Então comecei a escrever, eu gostava já de escrever. De todas as matérias, a única que assim, eu ia melhorzinho. Português. Era português. Então, eu fui pegando a prática, fui melhorando. Hoje eu olho meus posts, quando eu comecei, nossa, eu escrevi muito mal. Eu falei até com o Davi, que está aqui. Eu falei pro Davi. Falei, Davi, você tem que começar, cara. Porque lá na frente, você vai olhar para o que você fez hoje, você tem que sentir vergonha. Aí ele falou assim, mas por quê? Eu falei, porque você começou. E aí você vai evoluindo. Não tem como que ter você um ponto de começo. Cara. É o que você está falando agora. Quando eu olho para aquilo que eu fiz lá atrás, quando eu comecei, eu falo, nossa, me dá até vergonha do que eu fiz, né? Mas eu fiz. E esse é o grande problema das pessoas. A única certeza que você tem que ter, quando você olhar lá atrás, é de que lá atrás você estava com a essência. Sim, não era algo, sabe? Você estava transmitindo uma verdade. Eu entreguei aquilo que eu tinha. Aquilo que eu tinha, eu entreguei aquilo que eu tinha. Então, eu olho, vou te falar a verdade, eu olho muitas vezes as minhas mensagens de antigamente e eu penso, eu preciso voltar a ser quem eu era. Amém. A essência está ali. Porque é muito fácil você se perder. Entendeu? Você mudar a rota. Eu vejo... Então, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Sim. Eu não tinha muita coisa que eu tenho hoje. Mas eu tinha uma essência. Nossa, um fogo de querer ajudar. Isso não pode sumir, né? Perder. Então, eu estou sempre aprendendo com o Juninho lá de trás, sabe? Sim. E a gente não pode esquecer, de novo, né? A gente não pode esquecer aonde Deus nos encontrou, da onde Ele nos tirou. E o que Ele começou a revelar lá atrás. Porque Ele vai continuar sendo o mesmo.
Tem uma história que eu nem vou comentar aqui sobre a questão de Deus ser atemporal, que é uma doideira, porque o Deus de lá de trás é o mesmo de hoje, vai ser o mesmo de sempre. Quem muda sou eu, porque Deus ele não muda. Então, eu vou num processo de evolução, mas o grande problema de alguém que ninguém queria ouvir, que teve uma reunião do presbitério para dizer, escuta aqui, a sua pregação é muito chata. Então, você não vê que ninguém está vindo aqui na igreja? Obrigado por vocês terem sido sinceros comigo, pelo menos verdadeiros e tal. Que cai de cama e Deus fala, ninguém quer te ouvir? Eu vou te dar um caminho. E hoje tem 20 milhões de pessoas que te acompanham. Tinha algo ali que já existia e que Deus te provocou para você entender qual era o caminho que Ele queria te mandar. Só que naquele momento onde você está passando pelo vale, você fala, cara, ninguém me ouve, ninguém me quer, eu sou ferido mesmo, não tenho talento nenhum, eu me enganei, eu achei que Deus tinha falado comigo, Deus não falou nada. É louco isso, né? Exatamente. E hoje eu vejo que o segredo, né, se existe isso, o segredo do sucesso é que eu estou andando em cima de uma palavra. Amém. Entendeu? Quando eu me sinto confuso, eu procuro me lembrar, mas peraí, mas Deus falou que vai me usar na internet. Entendeu? Eu busco lembrar lá do início. Amém. Então fica um recado, né, para quem está nos ouvindo. Quando a pessoa se sente confusa, e realmente, se existe um povo confuso, muitas vezes é o cristão, entendeu? Porque Deus dá uma palavra e não revela todo o plano. Sim. Aí no meio da confusão, a gente tem que ter uma âncora, entendeu? Não, peraí, mas Deus falou. E se você se firmar nessa palavra e vai batendo contra a rocha ali, ela vai... O monte vai sair da sua frente, entendeu? Amém. Então, muitas vezes eu sentia confuso, mas eu pensava, não vou parar. Vou continuar, porque Deus me deu a palavra. Amém. Eu não estou aqui porque eu quis. Eu nunca planejei isso, entendeu? Uhum. Mas Deus me chamou. Então, isso me fortalece muito, sabe? Amém.